Para tudo o que você tá fazendo, porque a Polícia Federal achou o caminho do Vorcaro até Lula. Só que o Lula não contava com o fato de que atingindo Mendonça, acabaria sem querer atingindo Moraes. A lei nos Estados Unidos, ela realmente vale para todos. Não tem essa história, não é porque ele é ministro do STF que ele vai ser julgado de maneira diferente. Isso é muito sério, isso é muito grave. O Moraes sabe disso. O governo brasileiro também sabe disso e por isso eles estão preocupados. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Ministros do STF evitam viagem à Copa nos Estados Unidos por receio de restrições de visto. É isso mesmo. Preocupação envolve possíveis efeitos da Lei Magnitsky e risco de constrangimentos em aeroportos. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão evitando planejar viagens para acompanhar feiras na entrada do país ou até mesmo nos estádios, em razão de eventuais efeitos ainda em vigor de sanções relacionadas à Lei Magnitsky. A informação foi divulgada pelo portal Metrópolis. Não há clareza sobre o alcance atual dessas restrições sobre autoridades brasileiras. Em 2024, o governo dos Estados Unidos sancionou o ministro Alexandre de Moraes com base na legislação e também impôs restrições de visto a diferentes autoridades. Apenas os ministros Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques teriam ficado fora dessas medidas. E Planalto recua após reação de Mendonça sobre delegado da PF. Policiais federais cedidos ao judiciário seriam removidos, mas agora permanecerão no STF. É isso mesmo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública decidiu manter, ao menos temporariamente, os delegados da Polícia Federal cedidos ao Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada após reclamações do ministro André Mendonça ao Palácio do Planalto sobre a possibilidade de perder um assessor de seu gabinete. Segundo informações divulgadas pelo SBT News, a medida evita que o STF seja incluído entre os órgãos que precisariam devolver policiais federais à corporação. Integrantes do governo afirmam que a execução tem como objetivo não prejudicar as investigações em andamento. E mensagens apreendidas pela PF citam Jacques Wagner como ponte para recados de Vorcaro a Lula, diz o Estadão. Mensagens inéditas encontradas pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Vorcaro apontam o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, como um possível canal de interlocução entre o empresário e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações foram divulgadas pelo Estadão. Para tudo o que você tá fazendo, porque a Polícia Federal achou o caminho do Vorcaro até Lula. E eu vou te mostrar aqui quem é. A Polícia Federal continua sem dar folga para o governo Lula. Dia de alegria. A manchete que estampa a capa do Estadão de hoje é um verdadeiro pesadelo pro Lula. Saíram 3 revelações sobre o Jacques Wagner, uma pior do que a outra, e quando você junta e monta esse quebra-cabeça com essas 3 peças, você vai entender por que o Lula tá perdendo o sono. Eu vou te contar na ordem certa e cada uma puxa a próxima. Vem comigo! Primeira, você lembra do tal do apartamento de 2,5 milhões de reais que o Wagner teria ganho do Vorcaro como propina? Pois a Polícia Federal descobriu que aquilo não tem cara de presente, tem cara sim de propina profissional. Segundo o Estadão revelou, o dinheiro do apartamento percorreu o mesmo caminho que foi usado para pagar propina a outra pessoa, ao ex-presidente do Banco BRB, o PH Costa, que aliás está preso hoje acusado de receber 146 milhões de reais em propina do Vorcaro por meio de imóveis de luxo. É prática, é sistema, a gente veja, é repetido, é padrão. O dinheiro passou por fundos de investimento, foi cair numa empresa de fachada, no nome de um laranja, criada só para isso. E olha o detalhe que entrega o esquema. O mesmo operador, o advogado Daniel Monteiro, aparece nos 2 casos, tanto no caso do ex-presidente do BRB, como no caso Jacques Wagner. Esse Daniel Monteiro, ele também está preso.
Ele é inclusive apontado como alguém que pode fechar a delação premiada e escancarar os vínculos do Vorcaro com o quê? Com o poder judiciário. Tomara, né? Não foi nada de improviso então, gente. É uma linha de montagem de propina, reaproveitada no caso do Wagner. E o próprio Wagner ele já admitiu numa entrevista ter pedido pro ex-sócio do Vorcaro, o Augusto Lima, para comprar o apartamento. Segundo o Wagner, ele prometeu recomprar depois. Ai, como se fosse crível essa versão, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de nós, Deus. Quem acredita numa desculpa fajuta dessas? Por acaso você tem aí um amigo que compra para você um apartamento de mais de 2 milhões de reais para você recomprar depois, pagar depois? Se tiver, me apresenta, porque eu quero tirar foto dele, porque ninguém nunca viu. É que nem, sei lá, cabeça de bacalhau, filhote de pombo, grávida de Taubaté, você lembra dessa? Que fingiu ser grávida? Sei lá, gente, Mundial do Palmeiras. Opa, Delta, agora você pegou pesado. Ó, desculpa aí, palmeirense, mas eu não resisti, ó. Amo vocês, minha filha me ensinou a fazer isso aqui, ó. Amo vocês de coração. Me conte aí se tem algum palmeirense aqui nos comentários. Um grande abraço a vocês, essa torcida. Mas agora, falando sério, por que um banqueiro montaria uma máquina dessa só para comprar um senador? E a segunda revelação vem e responde. Porque o Wagner ele não era um senador qualquer pro Vorcaro. Olha o que a Polícia Federal encontrou também, segundo o Estadão. Num diálogo de julho de 2024, o Vorcaro pede para uma informação chegar a Lula e a base aliada. E o interlocutor responde isto aqui. Vou mandar então para o tio Giga e Jaques. Jaques é o Wagner. Giga, segundo a Polícia Federal, é o Guilherme Sodré, um publicitário baiano apontado como operador financeiro do senador. Ou seja, para a PF, o Wagner era a ponte do banqueiro para falar direto com o presidente da República, com Lula. E tem mais. Os investigadores apontam que o Vorcaro ele marcava encontros com o Wagner e ele tinha acesso direto ao celular dele. Ou seja, com a pessoa que era a ponte para a informação, para a conversa, para a análise chegar no Lula. Pense então no tamanho disso. O dono de um banco que virou caso de organização criminosa com um canal aberto até Lula. E todo mundo sabe que na hierarquia petista existem poucas pessoas tão poderosas como Jaques Wagner, amigo pessoal de Lula há mais de 40 anos, um dos poucos homens que hoje em dia ainda dizem não a Lula. Aliás, quando Lula estava preso aqui em Curitiba em 2018, saudoso tempo, depois que nós condenamos Lula na Lava Jato, ele pediu a Jaques Wagner que fosse candidato a presidente contra o Bolsonaro, mas Wagner declinou o convite e por isso Lula destacou Haddad para a missão. E é aqui que entra a terceira peça, a que explica o desespero do Planalto. Com a investigação batendo na porta do amigo de 40 anos, o Lula está irritadíssimo e ele já calcula tirar o Wagner da liderança do governo no Senado. E segundo a Bela Megali, publicou lá no Globo, são 2 os motivos que mais enfureceram o presidente. O primeiro, Wagner tinha garantido pessoalmente ao Lula que não tinha nada que comprometesse ele com o Vorcaro. E a Polícia Federal mostrou o oposto disso. O líder do governo mentiu na cara do próprio chefe. Ou eles estão fazendo tudo de jogada ensaiada? Conta aí pra mim o que você acha. Lembra que Lula também teria brigado com o Zé Dirceu no Mensalão? E depois estavam lá, abraçadinhos, tudo junto e misturado. Talvez seja só um jogo de cena, né? Vamos lá para o segundo ponto. O Wagner, ele foi à Band News e sem combinar com o presidente, supostamente, ele expôs até o telefonema que o Lula fez para ele, Jaques Wagner, depois da operação, apoiando Jaques Wagner. Ou seja, Lula defendeu parça do Vorcaro. E o Wagner ainda avisou que ele só sai da liderança se o presidente mandar, disse isso na entrevista, peitando o Lula ali em público. Ou seja, não é solidariedade, é cálculo de sobrevivência. Quando o próprio Lula corre para se afastar do aliado mais antigo que ele tem, ou pelo menos manda esse recado na imprensa, é porque a água já está batendo no pescoço dele também. Olha então o desenho que se forma, uma propina montada com uma linha de montagem, um banqueiro com um canal direto até Lula e o presidente correndo para jogar o amigo de 40 anos para fora do barco, jogar na fogueira. Você entendeu o que está acontecendo, né? Tem um capitão do time, olha aí o capitão do time, pessoal. E aí você tem todo o time, ó. Você tem aí o juiz imparcial, o VAR ele mesmo opera. Você tem aí o taxadinho, chutou no gol, caiu imposto. Você tem o MST, invade a área como ninguém. Você tem o habeas corpus, no campo perde, no tribunal resolve.
E você tem a camisa 10 da direita, você viu no meu último vídeo de hoje, se perdeu vai lá assistir a nossa camisa 10, desculpa, não estava no último vídeo de hoje, tá no vídeo para assinantes lá do Instagram, um vídeo sobre a nossa camisa 10, exclusivo para assinantes. Você tem também o Vai Brasa, os assinantes aqui do YouTube, os membros também vão receber esse vídeo da nossa camisa 10. Aí você tem aí o Vai Brasa, que prometeu picanha e entregou abóbora. E você tem o zagueiro do sistema, que passa a bola, mas não abre a CPI. Gente, aí tem todo o time. E se você quiser receber as figurinhas desse time, é só seguir as instruções que tem lá no meu Instagram, nesse post que eu fiz. E aí eu te pergunto, Lula vai chutar o Jacques Wagner? Vai chutar a bola, o Jacques Wagner? Vai chutar ele pra fora? Vai chutar pro gol? Conta aí pra mim nos comentários. Ontem eu contei para vocês aqui no canal que o Lula deu uma ordem para que todos os delegados da Polícia Federal cedidos a outros órgãos retornassem aos seus postos, sob a justificativa do Lula de que era para concentrar esforços no combate ao crime organizado. Balela, acredite quem tem 0 neurônios na cabeça. O Lula, ele queria era atingir o gabinete do ministro André Mendonça, que tem dentro dele um delegado que o assessora em 2 investigações essenciais, a do caso Master e a do INSS. Só que o Lula não contava com o fato de que atingindo Mendonça acabaria sem querer atingindo Moraes e teve de voltar atrás na medida. Eu vou te contar essa história toda e te mostrar como é que o feitiço virou contra o feiticeiro. Meus caros, o ponto é que o Mendonça tem dentro do seu gabinete, como eu mencionei, um delegado que é seu braço direito, no caso Master, que investiga e está alcançando o governo Lula, e no INSS, que atinge o filho do Lula, atinge a família do Lula. Claro que isso estava perturbando o Lula e ele então deu essa ordem para arrancar esse delegado de dentro do gabinete do ministro Mendonça. A ideia do Lula era tirar a tração das investigações, tirar a celeridade das investigações, atrasar as investigações para que elas não possam alcançar o Lula ou a sua família ou o seu governo no período eleitoral. O Lula, ele sabe que em alguma hora isso tudo vai chegar nele, mas ele não gostaria ou não quer que isso chegue durante as eleições e atrapalhe a sua tentativa de reeleição. É isso, ele quis atrasar as investigações. Só que ele se esqueceu que buscando os delegados que estão dentro do STF para arrancar o do Mendonça, ele arrancaria o dos outros ministros. O Fux tem delegado, mas sobretudo o Moraes tem delegado da Polícia Federal dentro do seu gabinete. E não é qualquer delegado. O delegado que está dentro do gabinete do Moraes é o Fábio Schor. É o delegado responsável por cuidar dos inquéritos que perseguem toda a direita, aliás, há 7 anos. Portanto, se esse delegado fosse arrancado de lá, o Lula prejudicaria a ele também, porque a perseguição à direita é uma forma do Lula permanecer no poder, a gente sabe muito bem. Portanto, óbvio que vendo o que ele fez, o Lula teve de voltar atrás. Ou seja, ele cancelou o pedido de devolução de delegados da Polícia Federal só do STF. Então, 50 órgãos onde tem delegado da Polícia Federal tiveram de devolver, menos o STF. Ora, se a justificativa era de concentrar forças para combater o crime organizado, o que isso quer dizer? Que o STF não está interessado no combate ao crime organizado? Óbvio que essa justificativa do Lula poupando o STF mostra a incoerência do seu próprio argumento. E mostra mais. Mostra que o Lula está e é completamente submisso ao Moraes. Que quem manda mesmo hoje, sempre, é o Moraes, não é o Lula. Então, no momento em que ele chegou no gabinete do Moraes, deve ter tomado ali um esculacho, um safanão e voltou atrás na sua ordem. O STF acaba com isso poupado dessa ordem e o Lula mostra a sua completa submissão ao Moraes. O ponto aqui, né, a gente tem aqui uma questão que eu vou trazer para vocês, que é a cereja desse bolo, mas antes eu quero te dizer uma coisa. Você sabe que a gente descobriu aqui no canal que 50% das pessoas que curtem as análises que eu faço ainda não são inscritas? Se inscreve, é de graça, clica aí no botão de inscrito e venha fazer parte da nossa comunidade. Bom, a cereja desse bolo é que o Mendonça, dessa vez, curiosamente, escapou de um ataque do Lula
por conta do Moraes. O Moraes acabou sem querer salvando o Mendonça. O Mendonça seguirá com o seu delegado e as investigações não vão ser atrasadas por essa razão. Mas certamente não será o primeiro e nem o único ataque do Lula e do sistema ao Mendonça. O Mendonça escapou dessa, mas precisa ficar esperto. Mendonça, se liga, fica de olho. Eles vão tentar alcançar você, o seu gabinete, as suas investigações e impedir, sobretudo nesse ano eleitoral, que você chegue a conclusões que possam ser indigestas ao governo Lula, ao STF, ao sistema, ao consórcio estatal. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir ligado nessa história. Max, te ouvi sobre Martin De Luca e esse posicionamento. Lembrando que a gente não está tratando do quintal do Moraes. A gente não está tratando de desembargadores que ele indicou para TJs Brasil afora. A gente está tratando da justiça americana, Max. Exato, Pitoli. É totalmente diferente. Eu vivi, como a maioria aqui já sabe, eu vivi quase 2 anos recentemente nos Estados Unidos, na Flórida, inclusive, e lá a lei é a lei. A lei vale para todos, Pitoli. Você tem casos de policiais sendo multados por andar na viatura acima da velocidade, porque ele não estava indo para uma operação. Então, outro policial ouviu e deu a multa, tá? Isso é um caso real. Eu conheci esse caso enquanto eu estive lá. Então, a lei nos Estados Unidos, ela realmente vale para todos. Não tem essa história, não é porque ele é ministro do STF que ele vai ser julgado de maneira diferente. Isso é muito sério, isso é muito grave. O Moraes sabe disso. O governo brasileiro também sabe disso e, por isso, eles estão preocupados. Só para explicar, Pitoli, para a nossa audiência, no detalhe, tá? Qual foi a estratégia que foi utilizada? Como o que o Moraes fez é indefensável, nós temos as provas dos e-mails, das ordens secretas, não sigilosas, ordens secretas que ele enviou para empresas americanas como a Rumble, como a Trump Media Group, da rede social Truth Social, como o próprio Twitter, na época, né, antes de se tornar o X. Nós temos os e-mails, e isso é documentado. O e-mail que sai do gabinete do Alexandre de Moraes para essas empresas, pedindo para que elas não avisassem a ninguém daquela ordem judicial e simplesmente cumprissem a ordem judicial contra uma pessoa que era cidadã americana e outros que eram também residentes nos Estados Unidos e, portanto, estão cobertos pela lei e pela Constituição americana. Então, ele ordena que se cumpra a decisão que ele fez no Brasil, tá, de maneira secretamente, que não se avise as pessoas que estão tendo os seus perfis bloqueados, as suas postagens retiradas. Ele pede para que não avisem que houve uma ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes, né, da Suprema Corte Brasileira. Ele pede para que também não se avise para ninguém, ou seja, nem para os governos daquele país. É uma coisa completamente absurda. Ele está querendo que a decisão dele, que ele tomou aqui no Brasil, possa ser aplicada diretamente nos Estados Unidos contra residentes e cidadãos americanos sem o consentimento do judiciário, da justiça americana. Isso fere, gente, além de vários princípios, até tratados internacionais que o Brasil e os Estados Unidos são signatários. Isso é um total absurdo. Então, ele cometeu um crime. Tá? Nesse ponto, não tem como ele se defender disso, e ele sabe disso. Então, o que eles fizeram, Pitoli? A AGU, ela aparece, tá, como, obviamente, uma defesa da União, do Estado brasileiro. A AGU não pode defender uma pessoa. Tá? Então, no pedido de entrada nesse processo, a AGU, ela não diz que está defendendo Alexandre de Moraes. Isso é muito importante que todo mundo entenda. Até o limite, que se eu não me engano foi na segunda ou na terça-feira, até a data limite que o Alexandre de Moraes tinha para apresentar uma defesa ou para pedir mais tempo para se defender, ele não fez nenhuma nem outra coisa, ele não fez nenhuma das duas coisas. Ele nem apresentou uma defesa e nem pediu mais tempo para se defender até o limite. O que aconteceu foi que no último dia a AGU pediu para entrar no processo, porque ele está apostando tudo, tá? A estratégia é apostar tudo nessa questão
da AGU, porque a AGU está pedindo o arquivamento do processo, alegando que, na verdade, quem seria o réu desse processo é o Estado brasileiro, o que é falso, porque em nenhum momento o Alexandre de Moraes está sendo processado pelas decisões que ele tomou no Brasil. Ele pode tomar a decisão que ele quiser no Brasil. O que ele está sendo processado é porque ele tentou burlar, em alguns casos conseguiu burlar, porque no Twitter foi feito isso, ele tentou burlar a justiça americana, os acordos que existem entre Brasil e Estados Unidos, para fazer valer a decisão dele do Brasil nos Estados Unidos, inclusive intimidando empresas americanas com multa e com que elas parassem de funcionar, né, de ter o seu negócio no Brasil, como de fato aconteceu com a Rumble. Além disso, ele exigiu os dados sigilosos desses usuários, que eram residentes americanos, que eram cidadãos americanos, e também que não avisassem que esses dados estavam sendo passados para ele. Então, o problema aqui não é a decisão do Alexandre de Moraes, ele pode tomar a decisão que ele quiser, mas ele tentou burlar a maneira, né, com que normal dos acordos que existem entre os dois países, para que a decisão dele fosse aplicada lá, que seria a carta rogatória, emilates, ou seja, tem que passar obrigatoriamente pelo judiciário americano. Você está em outra jurisdição. O Alexandre de Moraes não tem, como ele pensa, né, jurisdição no mundo inteiro. Não existe isso. A jurisdição dele se limita ao Brasil. Então, eles estão tentando um all-in. Eles estão apostando tudo nessa carta de que o Tribunal da Flórida vai aceitar a AGU e, portanto, arquivar o processo. Tá? Então, ele não apresentou a defesa, ele não pediu mais tempo de defesa, esse período já passou, tá? Já acabou esse período, ele não tem mais como pedir. Se o Tribunal da Flórida não reconhecer o pedido da AGU e entender que realmente quem está sendo julgado não é o Estado brasileiro, e sim Alexandre de Moraes, Pitoli, eu posso aqui fazer uma aposta, não sou jurista, não sou especialista, mas eu apostaria que o Alexandre de Moraes iria ser, sim, condenado à revelia. Edu, tua opinião com relação a essa etapa, a revelia mesmo? A revelia, não tem muita conversa, está bem distinto, bem definido. Porque até essa estratégia, o ordenamento jurídico brasileiro, ele também tem esta previsão de você processar, né, demandar a culpa individualizada para um agente público que age com dolo ou erro grosseiro técnico. É o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Está previsto isso lá expressamente. Então, o agente público cometeu um erro grosseiro ou um dolo, o erro grosseiro entende-se aspecto técnico também, tá? Então, eu com dolo, com essa finalidade de abuso de autoridade, gerando dano, ele pode responder na sua pessoa. Então, esta previsão também está presente no ordenamento jurídico americano. Aí eu lhe pergunto, essa estratégia que a AGU está utilizando, que é claramente, a gente sabe até no cenário político, aqui eu não estou me referindo agora ao aspecto jurídico, mas no cenário político, que você mistura, confunde a pessoalidade de um agente público com a estrutura de Estado, você sabe muito bem que se você está me agredindo, você está agredindo o Estado brasileiro. Se você está me agredindo, ou proferindo palavras de baixo calão à minha pessoa, você está agredindo a Suprema Corte. Você já deve ter escutado isso. Então, é uma característica também de déspota você fazer essa confusão de impessoalidade com pessoalidade. Ou seja, eu não vou dar assistência para o senador Flávio Bolsonaro dos Estados Unidos porque eu não gosto dele. Então, eu vou tratar a coisa pública como se fosse do meu partido, né? Violando totalmente o princípio da impessoalidade da administração pública, tratando a coisa não como uma política de Estado, mas sim como uma política de um partido. É a mesma estratégia, e aí vocês amarrem os nós, né, amarrem as pontas, liguem os pontos, é a mesma estratégia que a defesa, que a AGU sustenta nos Estados Unidos para fazer tal confusão e o beneficiário nessa suposta tese, que é uma furada, que não se sustenta nem no ordenamento jurídico,
dos Estados Unidos é que ele estava praticando na sua condição da prerrogativa do cargo que ele exerce como ministro, e não um erro grosseiro ou um dolo da pessoa Alexandre de Moraes, mas ali ele estava na prerrogativa de ministro Alexandre de Moraes da Corte Constitucional. Este é o ponto central da tese, beneficiar o ministro Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo fazendo com que nós pagássemos essa sustentação de defesa, né, porque ele não quer, não se apresentou. Então, se der errado, vai ser a revelia. E aí eu tenho certeza que também está pronta uma narrativa, mas que não vai surtir efeito prático na tecnicidade do processo nos Estados Unidos, Vitória. Então, por isso tudo, eu creio que eles estão dobrando a aposta, eles estão apostando numa narrativa que também me remete bastante a qualquer integrante de um regime, ou seja no Irã, seja na China, seja na Rússia, que for acusado, processado nos Estados Unidos, ele seria julgado à revelia e ele alegaria que está sendo perseguido e que ele estava nas suas funções do Estado. É a mesma estrutura de tese de defesa que os maiores déspotas no mundo sustentam. Não por acaso é a mesma coisa que o Nicolás Maduro também está sustentando, né? Porque ele é presidente da Venezuela e não um ditador, estando preso em Nova York.